colocamos. Pai, buscamos a tua face, clamamos o teu santo poder, pedimos, meu Deus, o teu fortalecimento, a tua edificação, a tua santificação, nesta, meu Pai, neste domingo da Santa Ceia da Primavera. Olha para todas as pessoas que já se encontram em tua casa, olha aquelas que virão às 9h30, olha aquelas que virão às 15 horas, olha aquelas que virão às 18 horas e aquelas que ainda hão de chegar. Que todas elas, meu Pai, sejam por Ti cheias da Tua plenitude, do Teu amor e da Tua paz. Como eu sempre te peço, que não seja aqui o homem em cima do Teu altar, mas seja o Teu Espírito através, para abençoar cada vida, para santificar cada pessoa, para fazer deste povo um povo vitorioso, um povo mais do que vencedor, um povo cheio do teu amor e da tua paz. E eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe cada alma, cada vida, cada pessoa, meu Pai, em o nome de Jesus. E eu te agradeço, Pai, em o nome de Jesus Cristo, que a luz do Senhor possa brilhar mais e mais, até ser dia perfeito, que o Senhor possa manifestar a tua glória na vida e na família desse meu irmão, dessa minha irmã. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha responder a cada oração, que o Senhor venha transformar a cada vida, tudo para a glória do Senhor. Que todos digam amém, digam graças a Deus. Bom dia a todos, bom dia. Que a paz e o amor de Cristo esteja em cada coração. Por favor, cumprimente o irmão do seu lado, dê a graça e a paz. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Amém, meus irmãos? Por favor, pode sentar. Tudo bem com vocês? Tudo na paz do Senhor, no amor de Cristo? O cristão, irmão, ele tem que aprender a viver de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. O cristão, ele não pode desanimar, ele tem que se assumir na palavra de Deus e declarar aquilo que Deus declara sobre nós, irmãos. A gente precisa estar consciente que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, que Ele está pronto para nos ajudar e que Ele tem o melhor para cada um de nós. O inimigo tenta atrapalhar, mas quando nós nos colocamos na palavra e aprendemos com a palavra e nos firmamos naquilo que a palavra de Deus declara, a gente se torna uma pessoa vencedora e vitoriosa. Amém, irmãos? Esses dias Deus tem me levado a falar muito sobre isso, né? Daquelas revelações que Deus te deu, daquela palavra que Deus colocou no seu coração, que Deus te abriu o entendimento, né? Eu costumo falar que logo no meu começo da caminhada com Cristo, né? Deus usou o nosso missionário, olha, faz muito tempo, tá, meus irmãos? Alguns aqui vão lembrar, talvez alguns nunca nem tenham visto, né? Mas os mais antigos vão lembrar daquela fita, aquela fita de gravador, aquela pequenininha, nem fita cassete fita de gravadorzinha, aquela menorzinha, né? Que era aquela menorzinha que tem aqueles gravador antigamente, que a gente colocava ela, e numa oferta, não sei se foi a minha mãe, se foi eu, não lembro bem, sei que nós adquirimos uma mensagem que ela falava, lembro até hoje da mensagem, a mensagem viva dentro do meu coração, né? Que ele diz lá em Isaías 41, versículo 6, se puder ir colocando na tela, eu agradeço, tá? Ele diz, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro ele diz, esforça-te. Aí no versículo 9 ele diz, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, te disse, a ti te escolhi e não te rejeitei. Então, como é que eu posso falar essa palavra para mim, né? Joséilton, um ao outro ajudou, e a você eu digo, Joséilton, esforça-te. O versículo 9 ele diz, né? Joséilton, tu a quem tomei desde os confins da terra, Joséilton, e te chamei, Joséilton, dentre os mais excelentes, e te disse, Joséilton, aí o versículo 10 diz, Joséilton, não temas, porque eu sou teu Deus. Joséilton, não te assombres, porque eu sou teu Deus, né? Que
Eu te ajudo, Joséilton, eu te esforço, Joséilton, eu te sustento, Joséilton, com a destra da minha justiça. Aí ele diz mais no versículo 11: Joséilton, eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritaram contra ti. Joséilton, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo, Joséilton, perecerão. Versículo 12, ele diz: Joséilton, você vai buscá-lo, mas não vai mais achá-los. E os que pelejarem contigo, Joséilton, tornar-se-ão como coisa que não é nada, Joséilton, porque o que guerrearam contigo. E aí ele diz, no versículo 13, Joséilton, porque eu sou o teu Deus, Joséilton, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, Joséilton, porque eu sou contigo, eu te ajudo, Joséilton. Amém, irmãos? Então, todos vocês, irmão, precisam ter essa palavra de Deus, não é essa que eu falei, cada um tem a sua palavra, cada um tem a sua revelação, e se assumir na palavra. Vocês estão lembrados de Jesus? Hoje se cumprir essa palavra nos seus corações. Jesus assumiu a palavra. Nós temos que assumir a palavra, não adianta ser religioso. O que adianta é estar com a palavra viva dentro do seu coração e usar a palavra a seu favor. A palavra, ela é como fogo. A palavra é viva e eficaz. A palavra, ela vai quebrar a força do inferno. Porque Jesus venceu o diabo pela palavra. É você se colocar. Joséilton, Deus é o Deus que te cura. Joséilton, Deus perdoa as suas iniquidades, sarando as suas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. Salmo 107, versículo 7, ele diz, Joséilton, enviei a minha palavra para te sarar e te livrar da minha o quê? Da sua o quê? Destruição, Joséilton. Então é você ter essa palavra viva. Joséilton, verdadeiramente o Senhor levou sobre si a tua enfermidade, Joséilton. Levou a tua dor, levou a tua doença, levou a tua iniquidade, a tua transgressão e o teu castigo. Pelas minhas feridas, Joséilton, você foi sarado. Amém? Então cada um tem que colocar o seu nome e assumir. E começar a determinar e exigir. É uma batalha, Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele o que, irmão? Fugirá de vós. Amém? Então nós precisamos, irmão, entender que Satanás vai sempre querer estragar os planos de Deus para a sua vida. Satanás, ele vai tentar de todas as formas fazer de você uma pessoa vitoriosa e uma pessoa vencedora. Pega uma cadeira, já coloca ali no meio, por favor, obrigado. Então a gente precisa, irmão, entender isso, que o diabo tenta fazer contra nós, para que a gente possa se tornar pessoas vitoriosas e vencedoras em Cristo Jesus. Vamos para a nossa mensagem de hoje, por favor. Põe na tela aí a nossa mensagem de hoje, por favor. O título dela é Íntima Comunhão com Deus. Meus irmãos, eu, você, todos nós precisamos ter essa íntima comunhão com o Senhor Deus. A gente precisa entender e compreender que Deus, ele não tem o pior para nós, ele tem o melhor. Mas para isso nós precisamos de intimidade, precisamos estar na presença dele, precisamos buscar comunhão com ele. Amém, irmãos? Então, o título da nossa mensagem de hoje é Íntima Comunhão com Deus. Tem tudo a ver com aquilo que eu acabei de falar para vocês, o assumir a palavra de Deus, o crer na palavra de Deus, o acreditar, o fazer a palavra de Deus a sua palavra, para que o inimigo não possa proliferar e prosperar na sua vida. Amém? Agora, claro, tomando também os devidos cuidados que é necessário. Deus sempre foi um Deus zeloso. Se você ler a palavra com atenção, Deus diz, quando você fizer o seu primeiro andar, faz um parapeito, para que ninguém desavisado caia, né? Então é importante que você tome os devidos cuidados, para que você desfrute de tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Então, Jó 42, versículo 1. Íntima comunhão com Deus é o título da nossa mensagem. Começamos em Jó 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse:
Jó abriu um diálogo com o Senhor Deus, Deus abriu um diálogo com Jó. Isso é muito importante, irmãos. Você está nesse diálogo sempre com o Senhor Deus e ao mesmo tempo Deus falando com você. Pastor, como é que o Senhor Deus fala a mim? Deus nos fala, irmão, como diz, marque aí, Hebreus capítulo 1, versículo 1, para vocês poderem entender e compreender. Hebreus 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por quem? Pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias, a mim e a você. Por quem, irmão? Pelo Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Quem é Jesus? É a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Cuidado, tá, meus irmãos, nas profetadas. Cuidado, meus irmãos. Tem gente que gosta. Deus está me fazendo lembrar de uma irmãzinha, né? Que ela conhecia a palavra e ela foi num lugar que o pessoal gostava muito de dar esses negócios, né? E ela se incomodou com aquilo, ela subiu e falou uma coisa, e o pessoal todo, amém, amém, e ela fez, irmão, isso aí tem da minha cabeça agora, tem nada a ver com a direção que Deus me deu, pelo amor de Deus, verifique, somos espíritos, né? Eu teve um colega, uma colega, não lembro bem, um casal amado, né, que recebeu a profetada que ele iria se casar, mas o cara já era casado, irmão, tinha filhos e tudo mais, entendeu? Mas são coisas que é da carne, a gente precisa entender, irmãos. Ah, pastor, Deus não usa não, profeta não usa, claro, irmãos. Mas tudo que Deus fala, ele confirma na sua o quê, irmão? Palavra. Ele fala através dos filhos. Quando é de Deus, irmão, ele confirma na palavra. E outra coisa, quando você recebe algo que lhe cria confusão, Deus não é Deus de quê, irmão? De confusão. Você precisa discernir. Então, versículo 2, para a gente complementar, ele declara: a quem constituiu o Filho, né, Jesus, herdeiro de tudo, por quem fez o que, irmão? Também o mundo. Quem criou todas as coisas foi Jesus. Foi a palavra. Então, Jesus, o que ele mais quer é cuidar de você. Jesus, o que ele mais quer é fazer de você uma pessoa vitoriosa, vencedora. Amém, meus amados? Vocês estão entendendo? Então, voltando lá, por favor, Jó 42, versículo 1. A palavra do Senhor diz, Jó 42, versículo 1. A palavra diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse, versículo 2: bem sei eu que tudo podes. Irmão, essa tem que ser a nossa visão. Não limite a Deus. Tem pessoas, irmão, que ela vem falar conosco e ela acha que o caso dela é um caso especial, que ela é diferente das outras pessoas. E não, pastor, ela vem falar já com a ressalva, porque o meu caso, a minha situação já há muito tempo, né? Eu já orei por pessoas aqui, irmão, que ela respondeu: ah, pastor, é porque esse meu caso é muito antigo do meu pai. Quebrou toda a fé. Quebrou toda a fé. Quer dizer, ela acha que ela é diferente, ela acha que... Tem gente até que acha que ela é merecedora daquele sofrimento, daquele... Irmão, para com isso. Renova a tua mente, para que você possa desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se deixe levar pelas dificuldades, pelos problemas. O erro não está em Deus, o erro está em nós. Talvez em mim, que não estou sabendo passar a palavra como deveria. Talvez em você, porque não está crendo como deveria o quê, irmão? Crer na palavra que Deus tem falado. Mas em Deus nunca está o erro, irmãos. Deus é perfeito. Deus tem o melhor para nós. Então Jó entendeu e compreendeu: bem sei eu que tudo pode. E nenhum dos teus pensamentos pode ser o quê, irmão? Impedidos. Aí a gente para um pouco e vai lá para Jeremias 29, versículo 11. E vamos entender quais são os pensamentos de Deus para mim e para você.
porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Quais são os pensamentos? Pensamentos de quê? De paz, amém? Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir uma glória a Deus? Eu posso ouvir você se assumindo, Deus tem para mim pensamentos de paz? Eu posso ouvir você se assumindo, Deus tem para mim pensamentos de paz. Irmão, é essa fé que nós temos que ter. Mas pastor, eu estou na tribulação, mas não é o que Deus quer para você, meu irmão. Quem está causando essa tribulação é o inimigo. Agora, firme-se, porque Jesus já afirmou para nós: estas coisas vos digo para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, irmão, se assuma nessa posição. Assuma-se nesse poder da palavra de Deus. Então, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar, ele vos dá o quê? O fim que esperais. Glória a Deus. Deus está me lembrando aqui, enquanto eu estava falando com vocês, de uma senhora que deu um testemunho, né, no show da fé, lá primeira carta aos Coríntios 7, versículo, acho que é versículo 4 ou é 5, é por ali. Bota aí para mim, por favor. Isso, pronto. Essa palavra aqui. Ela afirmou, né, que o marido dela estava perturbando muito ela. Estava tirando ela da paz, né? E ela tinha ouvido o missionário dar essa palavra para alguém, né? E ela foi e tomou posse dessa palavra. Qual é a palavra? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no que, irmão? A mulher. Então, ela então quer dizer que eu tenho poder sobre o corpo do meu marido. Então, ela falou, né? Meu marido, fulano de tal, com o poder que Deus me deu, eu repreendo ele tinha um vício, né? Eu repreendo esse teu vício, eu repreendo esse teu mal, em nome de Jesus. E pronto. E o marido ficou liberto daquele mal. Então, nós precisamos exercer a autoridade, aquilo que eu falei para você, na revelação da palavra. Eu tenho que assumir, né? Como eu já falei para vocês, como Deus tem me ensinado, eu tenho ensinado a vocês, Joséilton, os pensamentos de Deus para você é pensamento de quê? De paz e não de mal, Joséilton. Porque o Senhor Jesus, Joséilton, quer te dar o fim que você espera. Ninguém espera coisa ruim. Todo mundo espera coisa o quê, irmão? Boa, amém? Então a gente precisa ter esse entendimento e usar a palavra de Deus ao nosso favor. Assumir, não ficar reclamando, não ficar com raiva. A mágoa, o rancor, a raiva, o ódio, a ira, tudo isso é alimento de quem? Do diabo, fortalece ele. É por isso que vai cada vez mais. E aí você fica assim uma pessoa perturbada. Fica uma pessoa cheia de situação adversa. Por quê? Porque o maligno vai agindo na sua vida. E você fica sem fazer o que deveria fazer, que é assumir a palavra, sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele o que, irmão? Fugirá de vós. Então, voltando lá, Jó 42, versículo 1 e versículo 2, para a gente entender todo o raciocínio, a palavra do Senhor diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse, versículo 2, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então, os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de quê, irmão? De paz. Então, é essa fé que nós temos que ter. Se eu errei, se eu pequei, eu tenho que confessar e pedir o quê, irmão? Perdão, Deus, misericórdia de mim, me perdoe, eu errei nisso, eu errei naquilo, eu me chateei naquilo. Meu Pai, o Senhor sabe que os meus pensamentos não estavam corretos. Os meus desejos não estavam corretos. Eu não falei nada para ninguém, mas o Senhor sabe, Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Não adianta eu querer te enganar, mas o Senhor sabe como eu fiquei irado, como eu fiquei irada. O Senhor sabe que a minha vontade foi de fazer desse jeito. Mas glória a Deus que o Senhor não me permitiu que eu fizesse nada disso. Mas eu me chateei. Eu sou humano, o Senhor me criou, o Senhor me conhece.
Então, em nome de Jesus, me ajuda a desenvolver o fruto do Espírito. Me ajuda a me desenvolver a mansidão e o domínio próprio, para que eu possa me dominar nessa situação. Porque quase que eu fazia o que não deveria fazer. Então, é você ser sincero diante de Deus. Então, ele diz para nós, versículo 3, por favor: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o que, irmão? O conselho. Esse é o grande problema nosso, irmãos. O que é que diz Mateus, capítulo 22, versículo 29? Mateus 22, 29 diz: Jesus, porém, respondendo, disse: errais, porque eu e você erramos, não conhecendo o que, irmão? As Escrituras, nem o poder de Deus. Glória a Deus. Erramos muito nisso. Erramos muito. Ontem eu estava em casa, né? E estava meditando na palavra junto com a minha família. E eu estou estudando um livro, estou relendo, né? Um livro que eu sempre comecei e nunca terminei de ler. Era um livro que da faculdade lá de teologia, quando eu fui fazer, há muitos anos atrás, né? E eu voltei a ler ele, agora eu vou terminar esse livro, né? Porque assim, é um livro meio, um pouco chatinho de você ler, que é muitas coisinhas, muitas picuinhas para você ler, né? A letrinha bem pequenininha e tem muita coisa para você ver. E eu já comecei esse livro várias vezes, nunca, né? Mas eu acho que Deus sabia o porquê eu não tinha lido. E agora eu estou lendo e estou entendendo. Eu acho que me faltava um pouco mais de maturidade para poder ler aquele livro. E eu estou lendo ele agora. Mas depois eu li esse livro, aí cada dia que eu leio, eu anoto lá o dia que eu li, até onde eu li. Aí me veio aquela vontade de eu pegar um livro do missionário e eu peguei, né, aquele livro, achei dentro dos meus livros e comecei a ler. E como está me ajudando, irmãos? Então é importante que você entenda isso. O conhecimento, meu irmão, é você que tem que adquirir. Deus não vai fazer por você o que você tem que fazer. Então é você. Eu louvo a Deus pela vida do nosso missionário, né, por esse entendimento que ele teve, por ele sempre nos fornecer bons materiais, né? Ele tem um pessoal que analisa tudo, e ele mesmo analisa tudo. Ele vê para que a gente não esteja recebendo nenhuma doutrina que não seja correta, né? Então o missionário ele vai tendo esse crivo, e nós, através da graça editorial, temos bons livros, irmãos. E a gente precisa se alimentar, mas o principal é a Bíblia Sagrada, é ele que você tem que meditar, mas também tem outras coisas que você pode se encher mais. Então, voltando lá, por favor, Jó 42, versículo 3, né? A palavra do Senhor diz para nós, ensina: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não, que irmão, compreendia. Então, muito de nós, irmão, falamos coisas que não compreendemos. Então, muito de nós falamos coisas que não entendemos. E nós precisamos ter esse entendimento, ter essa compreensão. A gente precisa, irmão, se esforçar para compreender e entender a palavra de Deus. E buscar, acima de tudo, esse conhecimento que só o Espírito Santo de Deus tem nos dar. É importante, irmão. Deixa eu abrir aqui um parênteses, né? E deixa eu ler para você mais uma vez. E deixa eu levar você a outro patamar que é necessário aqui na nossa igreja. É necessário em todo lugar, tá? Mas preste bem atenção. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia, tá? Vamos lá. Em Marcos, a palavra do Senhor ensina para nós, né, que nós precisamos do Espírito Santo. Acho que é Marcos 1, 6, 7, 8. Vê aí, por favor.
E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das sandálias. 8, por favor. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com quê, irmão? Com o Espírito Santo. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é justamente sobre isso. É esse batismo do Espírito Santo que tem muitos que faltam. Irmão, você tem que abrir o coração e pedir a Deus. Joel 2, versículo 28, ele começa já dizendo: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O que ele mais quer é derramar do Espírito dele. Lucas 11, versículo 13, ele declara para nós, né? Pois se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vos dará, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Tudo que Deus quer é dar para você o Espírito Santo. É dar para você ser cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Por que isso, pastor? Porque eu preciso. Aí vamos lá. João 14, versículo 16, 17, Jesus declarou, né? Jesus. Acho que Jesus quer o melhor para mim e para você. Sim ou não, irmãos? Então ele declarou: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. 17, por favor. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 26, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, qual é um dos papéis do Espírito Santo? Vos ensinará todas as coisas e vos fará o que, irmão? Lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmão, é essa capacidade que você está perdendo, você que ainda não tem o Espírito Santo. Se a gente for um pouco mais, João 15, 26, ele declara que: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de quê, irmão? Da verdade, que procede do Pai, o que é que ele vai fazer? Testificará de mim. Quem é sujeito ao culto? Jesus Cristo. Então ele vai testificar do Senhor Jesus. Irmão, o diabo não quer que você esteja testemunha de Jesus na sua vida. O diabo não quer. Aí se a gente for lá para João 16, versículo 8, né? João 16, 8. Ele diz: e quando ele vier, convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então observe bem, irmãos, que é ele que convence. Esse papel de convencimento não é do pastor, é do Espírito Santo. É preciso que a igreja esteja cheia. É por isso que o nosso missionário, né, um dos requisitos para se fazer a obra de Deus na nossa igreja, é que a pessoa seja batizada no Espírito Santo. É por isso que muitas pessoas têm o chamado, mas a gente não rejeita a pessoa, mas ela fica como colaborador. Ela não se torna ainda um obreiro, porque não é cheia da plenitude de quem, irmão? Do Espírito Santo. Ela tem que buscar. Quando eu comecei colaborando, né? Eu e minha esposa, a gente ia e ajeitava a igreja, ajeitava as cadeiras, né? Eu tinha prazer de deixar as cadeirinhas todas arrumadas lá naquela sede dona lá da Soledade, né? Arrumava as cadeiras, né? Tirava o lixo do banheiro, ia lá, ajeitava, dava descarga, via o que podia ajeitar, varria a igreja. Era colaborador, o meu começo estava ali, né? Mas como Deus me chamou para a obra, Deus tinha que me encher. Eu me batizei em junho e pouco depois, acho que no começo de setembro, fui batizado no Espírito Santo, ou no final de agosto, não lembro bem
Foi numa vigília que eu fui, né? Na última oraçãozinha. E quase que o inimigo me roubava a bênção, porque do meu lado tem um irmãozinho que estava com o bolso cheio de chave, ele batia no bolso, e aquela chave, irmão, aqui dali estava me tirando a concentração de não, Jesus, eu preciso do Senhor. E aí veio aquela presença do Espírito Santo e pronto, irmão, eu saí ali, como diz, com os lábios garguejantes, saí num amor, numa felicidade, que só a glória de Deus, né? Lembro como hoje, fazendo a volta no carro do meu pai para estacionar, mas foi uma volta bem longa, meu irmão, porque eu estava ali falando em língua, estava só, tinha deixado o pessoal em casa, e aí o pessoal tinha saído, eu estava lá, papapá. Oh, que coisa boa, meu irmão. Tem coisa melhor do que isso até hoje. Então, se você é uma pessoa que não tem, você precisa. O 16:13, ele declara, 13:14, olha só a importância de você ter. Ele declara, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos o que, irmão? Guiará, diga aleluia. Irmão, você precisa, eu preciso, nós precisamos ser guiados por ele. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de que, irmão? Anunciar. Vocês estão entendendo, meus amados? A importância que você tem que dar essa busca do Espírito Santo. Então, irmão, é por isso que na hora, irmão, quando nós terminarmos a palavra, que fomos orar, meu irmão, abre o coração, peça para ele, Jesus, eu preciso ser cheio do teu Espírito, eu preciso do Espírito Santo na minha vida, eu preciso ser batizado, me batiza, eu quero ser cheio. É você que tem que pedir, você tem que querer, é você que tem que buscar, é você que tem que saber dessa importância na sua vida. É algo pessoal, é algo que eu não posso fazer por você. Eu posso te ajudar como estou te ajudando, guiado por ele, levar você o conhecimento da palavra, para você entender, para você não estar igual o pessoal lá de Atos 19, versículo 1 e 2, quando Paulo chega e Paulo fala, né? E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, 2, disse, recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? Qual foi a resposta deles? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja o que, irmão? Espírito Santo. Ele nem sabia que existia o Espírito Santo. Não, irmão, o Espírito Santo existe. É um ser real que está aqui para nos ajudar. Que Jesus enviou. Jesus foi, ele está em nosso meio agora. E ele está pronto para encher a sua vida, pronto para dar a você a plenitude dele. Amém? Então, voltando lá já com esse conhecimento, Jó 42, versículo 3, Jó declarava, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, e coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu, irmãos, não compreendia. Então, infelizmente, tem muita gente assim, muita gente falando daquilo que não entende, daquilo que não compreende. Irmão, a gente precisa, irmãos, se esforçar no Senhor para ter o entendimento da palavra, para compreender. Versículo 4, ele diz, escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu, que irmão, ensina-me. Irmão, não tem coisa melhor do que isso, do que aprender, né? O nosso pastor Jaime de Amorim, ele fala muito lá em Salmo 86, versículo, acho que é 12, Salmo 86, 12, por favor. Não é o 12 não, é isso, é o 11, obrigado, amado. Salmo 86, versículo 11, olha o que ele fala, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade.
Uno meu coração ao temor do teu nome. Irmão, a gente tem que estar sempre pedindo a Deus, para Deus nos ensinar. Glória a Deus. O Salmo 34, que é um salmo que eu gosto muito, né? Ele no versículo 11, ele também fala sobre isso. Ele diz: vinde, meninos, ouve-me, e eu vos o que, irmão? Ensinarei o temor do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Então, o que Deus mais quer, meus amados, é nos ensinar. Agora, Ele nos ensina através de quem? Do Espírito Santo. Não é isso? Não foi isso que a gente aprendeu? João 14, 26. Põe aí, por favor. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará, em meu nome, vos o que, irmão? Ensinará, aleluia, todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, irmão, você tem que estar aberto para receber. Então, se é você essa pessoa, pastor, eu não tenho o Espírito Santo, então você precisa ter. Você precisa lutar, buscar, se envolver, porque senão, meu irmão, você vai estar na superficialidade e os ventos de doutrinas virão sobre você, as provas virão, né? Aquilo que eu já preguei para vocês, né? Eu tenho muito temor, irmão, quando eu vejo a parábola do semeador. São 4 pessoas diferentes, todas 4 recebendo a palavra de Deus. 3 delas sendo reprovadas e uma só sendo aprovada. Só uma das 4 era boa o que, irmão? Terra. As outras todos preocupados, gente preocupada com as coisas desse mundo, gente preocupado que tem pouca profundidade, né? Gente com pouca profundidade e outras coisas mais. É só você ler lá, Mateus 13. Você tem que orar e buscar de Deus. Meu Deus, me ajuda. Porque assim, é uma das coisas, irmão, que se fala muito. A quantidade de gente que nós trazemos para a igreja é grande, glória a Deus. Mas, infelizmente, a quantidade de gente que sai também é grande, irmão. Misericórdia. Misericórdia. Desde o começo da pandemia, que eu e minha esposa, meus filhos, minha mãe, a gente está aí orando de dia, de noite, né? Tem uma pessoa que até falou comigo de Jesus, tem misericórdia. Ô, pastor, o senhor fica mandando a mesma palavra todo dia, de dia. Eu digo, meu Deus, não está lendo nada, não está ouvindo nada. E, meu amado, não é a mesma palavra. Por favor, olhe o versículo, são tudo diferente. As orações podem ter a mesma conotação, mas tudo é oração diferente. É tudo que Deus coloca no meu coração. Eu peço a Deus para Deus me usar. Mas tem gente que... Eu estou pelo menos fazendo a minha o quê, irmão? A minha parte. Estou meditando e estou orando de dia e de noite, né? Ontem a gente foi meditar e já vi que o dia estava já escurecendo, era 5 e pouca, né? Na metade da meditação eu já parei, deixei eu clamar durante o dia. Jesus, já entrei na presença, já comecei a orar, passei para minha esposa, para o meu outro filho, pronto. Aí terminamos, oramos de novo. Ontem foi 2 bênçãos, né? Numa só, né? Mas é importante você entender isso. Você tem que meditar, você tem que clamar de dia e de noite. Porque, irmão, quem já vinha na nossa igreja, sabe que hoje que nós temos, irmãos, né? O pessoal me pergunta, ô pastor, quanta gente voltou? Irmão, não voltou nem 30%, 40% do que nós tínhamos. Era o vírus. Depois não, pastor, quando eu tomar as 2 doses da vacina, eu vou. E só, né? E eu entendo, né? Tem muita gente, infelizmente, que fica assistindo essa mídia podre, né? Que botou na cabeça de todo mundo, só fez um terror desgraçado, porque para ela é benefício, né? Para ela, a pessoa ficando em casa, a audiência dela o quê, irmão? Cresce, aumenta, então ela quer que você mais fique em casa. E mais vá consumindo o que ela quer para você consumir. E o medo, o pânico, né? Tem gente que lá aí tem um monte de filhos e filhas, né? Zelosos dos seus pais, eu respeito, né? Que tem gente que liga para mim, o pastor, meu filho, minha filha não me deixa sair, eu vou fazer o quê, né? Eu confesso a vocês que eu tenho até medo de visitar esse pessoal. Eu, assim, falo muito por telefone. Quem eu consigo falar? Tem gente que eu não consigo falar, né? Eu peço, não consigo também atender todo mundo. Peço, o ministro Luiz é uma pessoa que tem me ajudado muito, a Luana, outras pessoas, o Mauri, né? Digo, por favor, liga aí, pessoal, vai ligando, vamos aí
conversando, né? Tem gente que o único meio que eu consigo mais de falar com o pessoal é pelo WhatsApp, né? E aí, irmão, como vai? Tudo bem? Não, tem gente que me responde, tem gente que visualiza e nem me responde, tem gente que nem visualiza. Eu vou fazer o quê? O que eu posso fazer, eu estou fazendo, irmãos. Eu não tenho, irmão, estou tentando fazer aqui um cadastramento de membro. Eu não tenho um cadastramento de membro. O pessoal não gosta muito de compromisso, né? É um ou outro que quer um compromissozinho. A maioria quer estar solto e a gente tem que respeitar, né? Nós estamos num país livre. E a pessoa, você é senhor da sua vida, né? Você tem um senhor acima de você que é Jesus. Mas do alto da cabeça até as plantas dos pés, quem manda é você. Você tem o livre-arbítrio de escolher se sim ou se não, se quer ser pastoreado ou não. Então a gente tenta ajudar. Então a palavra do Senhor mostra para nós, irmãos, né? Volta lá, Jó 42, vamos começar do versículo 1 até o 4, para poder entender toda. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Versículo 4, escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Aí ele fala a grande declaração, né? Que a nossa Santa Ceia de hoje está firmada nesse versículo. O versículo 5. Ele diz: com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem o que, irmão? Os meus olhos. Meus amados irmãos em Cristo, muitos de vocês estão igual a Jó. Só conhece Deus de ouvir falar. É preciso que você tenha a experiência com Deus. E uma das experiências marcantes que Deus nos dá é o batismo no Espírito Santo. É sermos cheios dessa plenitude. É com essa plenitude, é com esse batismo, irmão, que nós vencemos todas as astutas ciladas do diabo. Que nós superamos, que nós passamos, meus irmãos, pela prova, dando o que, irmão? Glória a Deus. Então você precisa abrir o seu coração. Você precisa buscar em Deus. Deus, eu preciso, eu quero. Me enche com a plenitude. E não tem coisa melhor do que você falar em línguas. Aquele que fala em línguas, ele edifica-se a si mesmo. Você precisa se edificar. Paulo, aquele grande instrumento de Deus, que um terço do Novo Testamento ele é responsável, o Espírito Santo confiou nele, usou ele, né? Ele declarava: eu falo em línguas mais do que a todos. Irmão, a gente tem que aprender a se separar para Deus. A estar falando em línguas, estar se edificando. Então, ele diz aqui: com ouvidos meus olhos ouvi. Com ouvidos meus ouvidos ouvi. Mas agora te vem o que, irmão? Os meus olhos. Irmão, a minha oração é que você possa ver a Deus com os seus olhos. Ou seja, que você possa ter uma experiência com Deus, ter um encontro com Deus, ter uma plenitude de Deus na sua vida. Porque não tem coisa melhor do que isso. Porque quando você tem essa experiência com Deus, irmão, é algo que é marcante, né? Aí as pessoas podem falar o que quiser. Ah, você agora está louco, você é beata, né? Um primo meu falou para mim, né? Você é muito doutrinador. Eu digo, como, primo? Não, é porque de vez em quando eu te assisto e você sempre é na palavra. E ele falou, né? Eu digo, mas é porque Jesus é a palavra, tem que dar para as pessoas a palavra, né? Aí, eu não tenho que convencer ele. Quem convence ele, quem é, irmão? É o Espírito Santo, mas o caminho já está feito. Ele já está, pelo menos, está assistindo, né? Pelo menos já está ouvindo o quê, irmão? A palavra. Então, a palavra que vai libertar ele, né? Vós estáis limpo pela palavra que vos tem o quê, irmão?
pregado, santifica-os na verdade. A tua palavra é o que, irmão? É a verdade. Eu procuro, irmão, tirar o menos possível de mim. Você pode prestar atenção nas mensagens que eu mando para você, eu procuro não fazer nem comentário. Uma coisa ou outra que eu vou colocar alguma coisinha lá atrás. Porque quem tem que falar com você é o Espírito Santo, não sou eu. É Ele que tem que orientar você. É Ele que tem que dar o discernimento. E 1 de João 2, versículo 27. 1 de João 2, 27. E a unção que vós recebestes dele, amém, fica em vós. E não tendes, o que é que você não tem? Necessidade de que alguém vos ensine. Por quê? Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Com ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Glória a Deus. Então, eu prefiro, irmão, que seja o meu Senhor te ensinando. Eu sou um comedor de arroz e feijão igual a você, meu irmão. É por isso que eu gosto de atender todo mundo. Terminou o culto, pode vir falar comigo, eu estou à sua disposição. A gente passa 10 horas aqui conversando. Mas tem gente que quer me pegar fora. Às vezes eu posso estar bem, mas às vezes eu passo luta igual a todo mundo. Eu tenho problemas igual a qualquer pessoa. Aí você imagina, você me pega num dia eu chateado. Aconteceu algo que me desagradou, né? Aí você vai pegar, não, pastor, mas qual é o conselho que você me dá? Aí eu estou fora do Espírito e vou falar para você algo que não devo. Eu posso estragar a sua vida, meu irmão. Aí você, de pouca fé, não, mas porque o pastor José Hilton falou comigo, ele é um homem de Deus, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Eu posso mostrar para vocês o grande Samuel. Alguém discute que Samuel era um homem de Deus? Mas só que Samuel chegou para poder ungir, e quando olhou para o mais velho, aquele rapaz bonito, alto, forte, né? É esse, estou diante do rei. Deus disse, baixa a bola, Samuel. Eu não vejo como você vê, eu vejo o coração. Tá, Senhor, foi Davi, o último lá da rabeira, né? Alguém discute que Abraão era homem de Deus? Mas Abraão deixou de ouvir a Deus para ouvir a sua mulher. Alguém discute que Moisés era um homem de Deus? Mas Moisés, no lugar de falar a rocha, fez o quê, irmão? Feriu a rocha, né? Amém, irmãos? Eu poderia enumerar N's. Todos os homens de Deus que, né? Alguém discute que Pedro era um homem de Deus? Mas Jesus disse, para trás de mim, Satanás, né? Que me serve de escândalo. Então, todos são pessoas de Deus, são, irmão, mas todo ser humano, irmão, por isso que a gente não tem que adorar e idolatrar homem nenhum, seja ele quem for, né? A gente tem que glorificar e idolatrar somente a quem, irmão? A Deus. Nenhum ser humano, irmão, merece ser adorado. Nenhum ser humano merece ser exaltado. Nós não fomos feitos para isso. O único que é digno de ser exaltado, adorado é Deus, é Jesus. É por isso que os jogadores de futebol, os artistas, os atores, né, essas pessoas famosas, elas se perdem. Porque começa adorando, eles não são feitos para isso. E muitos de nós temos culpa nisso, né? Aí fica naquela tiete, fica naquele negócio, não glorifica a Deus, meu Deus, coloca diante de Deus. E abre o teu coração de Deus, que Deus te levanta mais do que você pediu ou pensou. Amém? Então, a minha oração, irmão, volta lá, Jó 42:5, é que essa palavra se cumpra na sua vida. Que você não apenas veja Deus por ouvir o que outras pessoas falam, o que eu falo na palavra, né? Mas que você tenha uma experiência. É aquele livro de Atos. Você pode prestar atenção que o livro de Atos dos Apóstolos, que deveria ser livro de Atos do Espírito Santo, você vê que ele não é conclusivo. Por quê? Porque nós estamos escrevendo. Amém, irmãos? A minha experiência, a sua experiência, a minha comunhão, a sua comunhão com Deus, ainda está sendo escrito naquele livro de Atos, que é os Atos do Espírito Santo, que é a ação do Espírito Santo. E a gente tem que buscar isso. Então, Jó, ele compreendeu, né?
Jó entendeu. Por exemplo, Jó 3:25. O que é que aconteceu? Jó 3:25. Porque o que eu temia, o que eu tinha medo, me veio. E o que receava, o que, irmão? Me aconteceu. Irmão, o medo é uma porta aberta para quem? Para o diabo. E a gente tem que fechar. A gente precisa fechar. A gente precisa se colocar diante de Deus para fechar. Então, tudo isso aconteceu, não é a nossa mensagem de hoje, né? Mas Deus querendo, a gente pode fazer uma série de mensagens só nesse livro de Jó, para você entender tudo que é que aconteceu, né? Mas aí é Deus que nos dirige e na hora que Ele quiser, a gente faz, se Ele quiser, né? Então, mas foi isso. Jó temeu, Jó tinha medo, Jó fazia pelos filhos, né? Jó, tem muita gente assim. Irmãos, eu tenho que aprender a colocar os meus filhos nas mãos de Deus. Os meus filhos têm que ter a comunhão deles com quem, irmão? Com Deus. Eu posso ajudá-los, mas não posso fazer tudo. Os meus filhos têm que orar, eles têm que ler a Bíblia, eles têm que ler um livro, eles têm que buscar de Deus, né? Cada um na sua individualidade. Eu faço no coletivo com eles, né? Como pai, como sacerdote da minha casa, né? Estou sempre com eles lendo a Bíblia, orando junto com eles, né? Mas também eles têm que fazer só. Eles têm que ter a vida deles só. E eu tenho que aprender. Tem coisas, irmãos, que, né? Eu me lembro bem do meu filho Samuel, pequenininho, estava perto do aniversário dele, né? E ele me fez uma lista, meus irmãos, de presente que glória a Deus. Eu digo, eita, papai, isso aqui eu quero ganhar. De Jesus amado. Aí eu respirei fundo, olhei. Eu digo, filho, o papai aqui da terra, ele é meio limitado. Eu não gostaria muito, mas não tenho condições de te dar tudo isso. Mas vamos fazer o seguinte, o papai do céu, ele é ilimitado. Eu estava fazendo uma campanha, não sei qual era, irmão, sabe? Mas estava com um papelzinho. Eu digo, vamos aqui, o papai vai ajudar você. Vamos escrever aqui tudo aquilo que você quer aqui. Vamos pedir para Deus, né? Na sua oração, você hoje, quando você participar do culto, você peça a Deus. Irmão, eu louvo a Deus, né? Eu louvo a Deus. Tudo que ele pediu, irmão, Deus foi dando, Deus foi movendo. Irmão, era incrível. Eu olhava para minha esposa olhava para mim. Chegava uma pessoa, chegava outra, né? Quando foi no tempo do aniversário dele, né? E tudo ele foi ganhando, né? Teve um presente mesmo que a irmã chegou e falou, não sei por que eu vou dar aqui, estou contando a dar esse dinheiro e tá, mas era um presente grande que estava faltando. Aí eu completei, irmão, com aquilo que eu pude. Eu fiquei muito alegre, porque ela deu, assim, 80% do presente. E eu completei com 20%. Ó, filho, faltava esse, está aqui, ó. Isso é bonito, essa experiência com quem, irmão? Com Deus, né? E às vezes falta isso, da gente levar a nossa família a essa experiência. A colocar a nossa família, às vezes eu vejo mãe desesperada, né? Tem situações, irmão, que você não tem ideia, né? Mas eu estou com uma pessoa aqui, irmão, que está para perder o apartamento. Porque na loucura dos filhos, ela foi e empenhou o apartamento e o negócio está feio, meus irmãos. E estamos orando, clamando a Deus. Já é uma pessoa de idade. Olha que coisa séria. Não soube dizer não. Numa situação difícil, né? E está numa situação difícil. E a pessoa vem, né? E está uma luta, porque a palavra da pessoa só é uma palavra negativa do meu irmão. Pelo amor de Deus, muda esse movimento aqui. Eu prego, pá. Aí eu penso que a pessoa entendeu. Quando vem falar comigo, eu digo, meu Deus, não entendeu nada, Jesus, me ajuda, né? Aí está na palavra negativa, não, vamos confiar, vamos acreditar. Não, pastor, eu creio, mas quando abre a boca, só abre a boca no negativo. Então, mas é coisas sérias, irmãos, né? Coisas sérias. Coisa difícil, que a gente tem que se colocar, a gente tem que buscar em Deus. Então a palavra do Senhor diz, porque o que eu temia me veio, o que me receava me aconteceu. Eu acho que é Jó 15, 25, vê aí, 25, 15, né? Que Jó sabia
Não, né? Não é esse não. É que ele dizia, Jó disse, né? Eu sei que por fim o meu Redentor, o que, irmãos? Vive. Amém, irmãos? E ele se levantará. Então Jó tinha essa certeza, Jó tinha essa convicção que ele serviu, né? Não é esse não, amado, tira esse daí. Então Jó tinha essa certeza, irmãos, que o Senhor Deus é Deus para... Isso, 19 é isso aí, muito obrigado. 19, 25, né? Então Jó tem essa certeza, porque eu sei que o meu Redentor, o que, irmão? Vive, e que por fim se levantará sobre o que, irmão? A terra, né? Então, vamos lá, encaixa tudo bem naquilo que eu falei para vocês no começo, né? Estão lembrados no começo? Os pensamentos, quando Jó disse, né? Bota lá, Jó 42, versículo 3, né? 3, Jó 42, versículo 3, né? Aliás, Jó 42, 2. Porque sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser o que, irmão? Impedido. Aí eu levei vocês a Jeremias 29, 11. Que os pensamentos de Deus, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de quê, irmão? De paz e não de mal. Então, Jó 19, 25, bota lá, por favor, era essa fé de Jó. E é essa fé, irmão, que nós temos que ter. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre o que, irmão? Sobre a terra. Então, Jó estava crendo nisso. Então, voltando a Jó 42, versículo 5, né? Para a gente prosseguir e terminarmos e orar com fé. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Versículo 6, por favor. Por isso me abomino e me arrependo. Onde? No pó e na cinza. Então ele viu, irmão, ele se arrependeu, ele se abominou, né? E é importante isso, irmão, o nosso reconhecimento das nossas falhas, dos nossos, o que, irmãos? Erros. Da gente fazer uma introspecção, né? No dia 7 de setembro, eu me separei um pouco, eu digo para todo mundo que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu tenho a nossa TV, e na nossa TV tem um canal 6, que é o canal Show da Fé, mais antigos, né? Eu vi Show da Fé de 98, de 2000, de 2000. Irmão, foi uma benção naquele dia para mim, né? Estava ali no meu canto, orando, cada Show da Fé daqui e dali, e Deus me levou a muita introspecção, Deus me levou, né, a me esvaziar, a orar pelo meu país, a orar por tudo que está acontecendo, né? E Deus me levou a ver, a reconhecer erros, né? Coisas, né? Depois eu até conversei com a minha esposa, reuni os meus filhos, nós conversamos, né? Porque tem erros que a gente fez, aí errou, se arrependeu, aí passa um tempo, quando vê a gente está fazendo a mesma coisa de novo, né? Então Deus me levou, Deus me ajuda, me fortalece nisso, Então é muito importante isso, irmão, é você buscar essa comunhão, esse seu momento, né? Esse momento seu que é seu e de Deus. Às vezes está faltando para muita gente isso, irmãos. É aquele momento que você desliga de tudo e de todos, né? Eu teve um momento que eu estava orando, até minha esposa veio e fechou a porta do quarto. Acho que eu estava levando até a oração lá, não sei para onde. Mas é importante você estar lá, né? Então a palavra do Senhor diz: por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Versículo 7. Quando a gente abre o coração verdadeiramente para Deus, Deus entra em ação. E sucedeu, pois, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse, amém, irmãos? Deus começa a agir. O Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto com meu servo, o que, irmão Jó? Então foi o que? Conselhos que não foram verdadeiros. Conselhos do homem. E é isso, irmão, que a gente tem que deixar de ter. Muitos de nós, irmão, damos conselho, mas conselho com qual?
Com qual direção? Quem foi que te falou isso? Quem te orientou para isso? Então, muitas vezes, o teu conselho não é um conselho que veio da direção dada por quem, irmão? Por Deus. É coisa do homem, do entendimento do homem. A gente tem que aprender a buscar comunhão com quem, irmão? Com Deus. Então, versículo 8, por favor. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com meu servo, que irmão Jó. Irmãos, eu sempre falei para vocês e continuo falando. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, por favor, está escrito: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com o que, irmão? Com alegria. Irmão, você tem que aprender a ouvir a direção e a voz de Deus. O dízimo é a 10ª parte do que você ganha, é o dízimo do Senhor. Isso aí é inegociável, indiscutível. Mas a oferta, irmão, ela pode ser menor, ela pode ser igual, ela pode ser maior, conforme Deus dirigir você. Eu já expliquei para vocês, e Deus está me tocando aqui de novo, eu vou voltar a explicar. Eclesiastes 5, versículo do 1 ao 5. Eu quero que você fique com isso bem claro dentro de você. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais ao quê? A ouvir do que a oferecer sacrifício de quê, irmão? De tolos, pois não sabe que fazem mal. 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar, presta bem atenção agora, palavra alguma diante de Deus, porque Deus está onde? Nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Versículo 3, continua. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão de quê? Das palavras. Versículo 4, por favor, presta atenção agora. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em quê? Em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Versículo 5. Melhor é que não votes do que votes e o que, irmão? E não pague. Então, quando eu preguei para vocês quarta-feira a respeito de Ana, Ana fez um voto de entregar o seu filho Samuel na casa de quem, irmão? De Deus. Mas ela fez o que Deus colocou no seu coração. Tanto é que ela não teve nenhum problema. E depois Deus deu a ela vários filhos. Ela era estéril. Então, quando Deus te pede para dar algo, é porque Deus vai te dar muito mais. Amém, meus irmãos? Então, a gente não tem que estar se precipitando. Ou, às vezes, tem pessoas que nos ofendem. Ô, pastor, vem aqui, eu queria que o senhor orasse por esse negócio, porque se eu conseguir tal coisa, pastor, eu vou dar para a igreja uma grande oferta. Ô, meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. É obrigação de todos os pastores orar pelas ovelhas. Ai de mim se não orar por vocês. Eu não posso estar entrando em contato com todo mundo, não posso estar falando. Mas a minha oração, Jesus, cada pessoa que um dia colocou os seus pés aqui nessa igreja, cada pessoa que está com o seu nome no caderninho de oração, cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que participou de uma campanha, cada pessoa que ouviu a mensagem, Pai, aonde ela estiver, visita ela, abençoa a vida dela, quebra o mal, abençoa a família dela, livra ela de todo o mal. Isso é obrigação de todo pastor, irmãos. Não é por causa da sua oferta, do seu Deus, não é por causa de nada que a gente vai estar orando. A Bíblia diz orar uns pelos outros. Isso é um dever de todo cristão, não precisa nem ser pastor. Mas a pessoa acha que é porque ela vai dar uma oferta, quer dizer, é como eu falei para vocês, infelizmente, nós viemos de uma raiz religiosa, da barganha,
A religião oficial, se tu faz uma promessa, tu ganha a bênção, né? A religião de descendência afro, você tem que fazer uma oferenda para poder ter uma resposta. Aí você é condicionado a sempre estar dando algo, a sempre querendo agradar, sempre querendo fazer a lei da barganha, a lei da troca, e não é desse jeito. Então, cuidado para não estar fazendo voto de tolo, cuidado para não estar prometendo algo que você não possa fazer, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Deus nos ensina, o Espírito Santo nos ensina. Então, não se precipite. Glória a Deus, irmãos. Vocês estão entendendo? Então, versículo 6 e versículo 7, o que eles iam dar foi o próprio Deus que propôs, porque eles estavam no tempo da lei. Amém, irmão? Nós estamos no tempo da graça. Nós estamos em aliança o quê, irmão? Superior. Você não tem que estar prometendo nada para Deus, mas tem que fazer aquilo que o Espírito Santo vai falando ao seu coração, porque quando ele fala, ele tem muito mais para te dar. Então, não consintas que a tua... por favor, Jó 42, 6 e 7, amado. Obrigado. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, 7 e 8, perdão. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Versículo 8. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa, o que, irmão? Loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com meu servo Jó. E aí o que aconteceu é só bênção. Quando a gente respeita a vontade de quem, irmão? De Deus, o milagre acontece. Versículo 9. Então foram Elifas, o temanita, Bilbao, de Suíta, Zofal, Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou o que, irmão? A face de Jó. Diga aleluia. Irmão, deixa eu falar para você, o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus maravilhoso, é um Deus que não quer mal de ninguém. Deus só quer o melhor para você. Não permita que o diabo engane você. Não permita, não venha, meu Deus, eu estou vivendo uns tempos difíceis, o Senhor está me provando, o Senhor quer. Não, irmão, Deus não prova ninguém com mal. Se coloca diante de Deus, abre o coração, assuma a palavra, começa a lutar com a palavra, começa a sentir paz, começa a buscar a Deus. Deus, me dá a alegria da salvação, me dá a alegria de te servir, me dá a alegria de estar na tua presença. E a palavra do Senhor diz, versículo 10, por favor. E o Senhor virou o que, irmão? O cativeiro. A Bíblia atualizada diz, e o Senhor virou a sorte de Jó. Quando orava, está aí, mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelo seu, volta lá para ARC, obrigado. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus, o que, irmão? Amigos. E o Senhor acrescentou, diga aleluia. Irmãos, Deus é Deus de acrescentar. Deus é Deus que quer acrescentar anos de vida e anos de paz. Deus é Deus que quer acrescentar muito mais do que você pediu ou que você pensou. Se coloca diante de Deus, irmãos. Não seja uma pessoa, me perdoe, tá? Mas inconsequente. Se você está tendo irmão, com Deus é 2. Porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Se coloca diante de Deus. Se você está ali, pastor, porque agora eu estou trabalhando com uma pessoa top, porque agora, meu irmão, Deus quer que você seja top. Aí você está admirando o filho de Satanás, a pessoa cheia de pecado, cheia de erros, cheia de coisas erradas. Irmão, é você que Deus quer colocar lá em cima. E as pessoas quando chegar para você, rapaz, você é o bambambam, você é o tal. Aí você diz, eu não sou nada, quem me faz bambambam, quem me faz o tal é quem, irmão? É Deus. Eu era lá no pó e no monturo e Deus foi me levantou e me ergueu. Eu estou aqui onde estou porque Deus me ajudou.
Eu de mim mesmo, coitado. Eu tinha um medo desgraçado, eu não sabia fazer nada, eu não tinha nada. Aí você começa a dizer o que é a verdade. É ou não é, meus irmãos? É a verdade. Mas muitas vezes a pessoa não, porque ela vai e se coloca debaixo do fio. A palavra do Senhor diz, né? Que os filhos das trevas são o quê? Mais ágeis do que os filhos da luz, né? E os filhos das trevas, para chegar no topo, irmão, ele faz qualquer coisa. Mas o filho da luz, ele vai na bênção de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Porque quanto mais alto Deus te colocar, maior tem que ser a tua base. E às vezes para fazer essa base demora um pouco mais. E você fica meio amedrontado, fica chateado. Não, mas está demorando demais. Não, mas Deus está te dando uma base. Deus está te dando um lastro. Né? Você vê o nosso missionário, nosso pastor Jaime. Deus deu um lastro para ele, Deus deu uma base para eles. Eles estão em evidência o tempo todo, na televisão. Não tem que ter telhado de vidro. Você tem que ter uma base. Porque senão o diabo te acusa e você cai. Então você tem que ter uma base. É a mesma coisa todos nós. Deus quer te fazer grande, mas Deus tem que fazer uma base para você. Um lastro. Você precisa ter comunhão com Deus. Se alguém tem um objeto, né? Tem uma pessoa que tem um objeto. Se alguém passa a mão naquele objeto, se alguém, né, esse objeto aqui me dá força, não, aí você diz, a minha força vem da palavra de quem, irmão? De Deus. Aí você passa a mão na palavra, mas não adianta passar a mão, tem que ler e compreender e praticar, né, meu irmão? Então a palavra do Senhor diz, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobra tudo quantos dantes tinha. Versículo 11, por favor. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de que irmão de ouro. Versículo 12. E assim, o que é que aconteceu? Abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentos. Tudo isso porque 42:5, meus amados, para nós orarmos agora. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Vamos ficar de pé? Irmão, a minha oração é que você tenha uma experiência real e pessoal com o Senhor Jesus. A minha oração é que você seja cheio da plenitude de Deus. Pai, Tu és maravilhoso, Tu és Deus e Deus todo-poderoso. Meu Deus, a Tua palavra nos ensina que Jó teve uma íntima comunhão com o Senhor. Ô meu Pai, ajuda esse meu irmão, a minha irmã, a ter uma íntima comunhão com Deus. Pai, talvez Satanás esteja fazendo de tudo para que este homem, esta mulher saia da Tua presença. Para que essas pessoas não se esforcem a ter comunhão com o Senhor. Então, meu Pai, eu estou aqui colocando a vida dessas pessoas na Tua presença. Estou clamando o Teu poder sobre cada uma delas. Estou clamando essa unção poderosa que despedaça e quebra todo o jugo do maligno. Pai amado, Pai querido, passa com o Teu fogo, passa com o Teu poder, é do alto da cabeça até as plantas dos pés. Sejam repreendidos, sejam amarrados, sejam acorrentados, sejam desligados, sejam quebrados, sejam paralisados, sejam neutralizados as ações de Satanás. Que toda obra que o diabo tem colocado na vida desse homem, dessa mulher, que caiam por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo a dor, a causa da dor. Eu repreendo a doença, a causa da doença. Eu repreendo e desligo e paraliso todo espírito de opressão, de depressão, de angústia, de tristeza, de mágoa, de ódio, de ressentimento. Ah, meu Deus, desça fogo dos céus. Ah, meu Pai, paralisa as ações de Satanás.
Desliga as obras de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de olho grande, de inveja. Pai amado, quebra os amarras que o diabo tem colocado nessas vidas. Quebra as algemas, meu Pai. Tudo aquilo que tem impedido esse meu irmão, essa minha irmã de crescer, desenvolver. Ô meu Pai, eu peço a bênção do Senhor, a unção poderosa do Senhor. Eu peço, meu Pai, que seja quebrado todo o mal. Meu Deus, que este homem, esta mulher, passe, meu Pai, a não apenas te ouvir, mas te ver, meu Pai, ter um encontro real e pessoal contigo. Eu peço, meu Pai, a tua bênção. Eu peço a tua unção poderosa. Despedaça e quebra todos os grilhões do inferno. Despedaça e quebra as amarras. Despedaça e quebra as algemas. Oh, meu Pai, eu determino que tudo aquilo que veio para roubar, matar e destruir na vida deste homem, desta mulher, em o nome de Jesus, saiam e não volte nunca mais. Pai, eu te peço, enche este povo com o teu Espírito, enche este povo com o teu amor, enche este povo com a tua graça, enche este povo com a tua glória, enche este povo com a tua luz, meu Pai. Oh, meu Senhor, abençoa essas vidas, abençoa este povo, meu Pai, com a unção poderosa do Senhor. Que a tua majestade, que a tua glória esteja sobre cada vida. Oh, Jesus, que a paz do Senhor esteja em cada coração. Que a unção do Senhor esteja sobre cada pessoa. Que o Senhor dê para cada um deles muito mais do que pediram e muito mais do que pensaram, em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Aleluia, meus irmãos. Por favor, pode sentar, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos aqui, agora, vamos nos preparar para recebermos a Santa Ceia do Senhor. Em toda a Santa Ceia, irmãos, a gente pede que você se consagre para Deus, que você busque comunhão com o Senhor. Na palavra do Senhor diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 27, ele diz para nós o seguinte: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então ele já começa nos advertindo, nos admoestando, chamando a nossa atenção, para que a gente não faça as coisas de qualquer forma, indignamente. A palavra do Senhor diz no versículo 28, aí ele pede, examine-se. Irmão, é algo que eu tenho que fazer por mim e você tem que fazer por você. Eu não posso fazer no seu lugar, nem você pode fazer no meu lugar. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, eu tenho que fazer uma introspecção, eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu tenho que ver o que é certo e o que é errado. Eu tenho que dizer, meu Deus, tem coisa talvez que eu esteja fazendo que eu acho que estou certo, mas o Senhor sabe que é errado. E a gente tem que entender, irmãos, porque acima de mim e você está os propósitos do Senhor Deus. Está Deus em ação. Então a palavra do Senhor diz, versículo 29, por favor. 29, por favor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria o quê, irmão? Condenação. Eu creio que nenhum de nós quer nos se condenar, né? Nenhum de nós quer arrumar prova contra si mesmo. Não discernindo o corpo de quem, irmão? Do Senhor. Eu não consigo discernir, né? Versículo 30. Por causa disso existe entre vós muitos fracos, muitos e doentes e muitos que dormem. Versículo 31. Porque se nós nos... 31, amado, obrigado. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos o quê, irmão? Julgados. Então eu tenho que me julgar, eu tenho que ver o que eu estou certo e o que eu estou errado. Versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos o quê, irmão? Condenados com o mundo. Irmão, uma coisa que eu aprendi, que todo cristão deveria aprender.
Hebreus 11, versículo 7. Hebreus 11, versículo 7, a palavra do Senhor diz, Hebreus 12, 7, Hebreus 12, 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como o quê, irmão? Como filhos, porque o filho há quem o pai não corrija. Versículo 8, por favor. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não que, irmão, filhos. Hebreus 12, 6, por favor. 12, 6, por favor. Porque o Senhor faz o que, irmão? Corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por quem, irmão? Por filho. Irmão, cada correção é o amor de Deus. Eu, irmão, cada reunião que eu tenho com meus líderes, a minha oração sempre é: Deus, usa o teu servo, usa o meu pastor, usa o pastor Jaime, usa o missionário para me corrigir. Porque se o Senhor me corrige, é porque o Senhor me ama. É porque eu faço parte dos teus planos. Porque, meus irmãos, Saul foi corrigido, não aceitou a correção, Deus nunca mais corrigiu Saul. Sabe por quê? Porque Saul não fazia mais parte dos planos de Deus. Deus já tinha pego outro rei. Olha que coisa triste. Eu creio que nenhum de nós quer isso. Então, se você veio de alguma forma para lá, te corrigiu, né? Irmão, aceita, é para o teu bem. Ah, pastor, meu Deus, misericórdia, eu estou cheio de pecado. João 1, 1 de João, capítulo 1, versículo 8, ele diz para nós: se dissermos que não temos pecado, enganamos a quem, irmãos? A nós mesmos, e não a verdade em nós. Quem de nós não tem pecado, meus irmãos? Quem de nós não erra? Versículo 9. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para quê? Para nos perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmão, quem de nós não erra? Aí vem 1 de João 2, 1. 1 de João 2, versículo 1. Meus filhinhos, olha como ele trata você. Filho, amém, irmão? Isso é para mim e para você. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O bom é que ninguém pecasse. Isso seria o bom, seria o ideal, o mundo perfeito, né? Sem nenhum pecado. Mas, ninguém pequeis. E se alguém pecar, né? Temos um advogado para com o Pai. Quem é? Jesus Cristo o justo. 2:2. Que faz o quê? Ele é a propiciação. Pastor, que misericórdia. Que palavrão é esse? É o sacrifício que agradou ao Senhor Deus. Nenhum sacrifício de homem, irmão, vai agradar, mas o sacrifício que Jesus fez agradou. Preencheu todos os requisitos. Ele é a propiciação pelos nossos, o que, irmão? Pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de quê? De todo mundo. Irmão, essa mensagem eu e você tem que estar divulgando para todo mundo. Porque tem muitas pessoas que não vêm na igreja porque acham que não são merecedoras. Porque acha que é um lugar aqui de gente perfeita, e não é, irmão. A igreja não é lugar de gente perfeita, não. A igreja é lugar de gente imperfeita, para ser aperfeiçoada. O erro de muita gente é quando chega na igreja, vê um erro ali, vê um erro aqui, e meu Deus, aquela igreja só tem gente errada. Claro, na igreja só tem gente imperfeita buscando a perfeição que é Jesus. Então, se você acha que aqui vai ter gente perfeita, não vai ter, irmão. Mas vai ter gente, sim, sincera, que busca a perfeição em Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos falar com o Pai. Oh, Jesus, Tu és tão maravilhoso, Pai. O que é que nós podemos fazer? Só te agradecer, né, meu Senhor? Só dizer ao Senhor, muito obrigado pela Tua misericórdia.
Muito obrigado por esse amor tão grande que o Senhor tem por cada um de nós. Muito obrigado, meu Pai, porque o perfeito é o Senhor. E o Senhor olha para nós, pessoas imperfeitas, e nos escolhe, Pai. E nos chama e nos nomeia para que nós possamos ir dar fruto. E o nosso fruto permaneça, meu Pai. Então nós estamos aqui diante do Senhor. Nós estamos aqui na Tua presença, sabendo que somos seres imperfeitos, buscando um Deus perfeito, reconhecendo, meu Deus, reconhecendo, meu Senhor, que somos pecadores, que não somos merecedores, mas é a Tua graça, é o Teu amor, é o Teu favor imerecido. Então olha para a vida desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que diz: Pai, me perdoa todos os meus pecados, consciente ou inconsciente. Me limpa, me purifica, me santifica, meu Pai. Não me deixes cair em tentação, mas me livra, Senhor, de todos os males. Eu sou um homem perfeito, diante de um Deus perfeito, que clamo ao Senhor para que Ele me aperfeiçoe, para que Ele tire de mim tudo aquilo que não provém dEle. Pai, me ajude sempre a reconhecer os meus erros, as minhas falhas. Me ajude sempre a me limpar, a me purificar, os meus pensamentos, o meu ouvir, o meu falar, o meu gesticular, o meu andar. Meu Pai, tira de mim, meu Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor. Me ajude, meu Senhor, a ser santo, porque o Senhor é santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor, eu quero ser santo. Santifica, meu Pai, os meus olhos, que os meus olhos sejam puros. Santifica o meu ouvir, que o meu ouvir seja puro. Santifica o meu falar, que o meu falar seja puro. Santifica o meu coração, que o meu coração seja puro. Santifica o meu pensar, que o meu pensar seja puro. Santifica o meu andar, o meu gesticular, o meu vestir, meu Pai. A minha maneira de ser, de se portar, de estar. Santifica, Pai, a minha vida como um todo. Me ajuda, meu Pai, a me limpar de todas as atrocidades do inimigo. Pai, reconheço que sou um homem pecador, que necessito do Teu perdão, que preciso da Tua graça, que necessito da Tua luz e da Tua plenitude, que clamo, meu Pai, a unção do Senhor na minha vida e na vida dos meus amados irmãos, para que nós sejamos santos, porque o Senhor é santo. Pai, nós vamos nos assentar na mesa com o Senhor e vamos comer da Tua carne, beber do Teu sangue, porque nós temos parte com o Senhor. Porque o Senhor Jesus, na obra que Ele fez nas cruzes do Calvário, não foi em vão. Foi uma obra de resgate. O Senhor me resgatou da perdição eterna para me dar uma vida eterna, para me dar uma vida em comunhão com o Senhor. E eu te agradeço, meu Pai. Olha para cada um dos meus amados irmãos, reveste-os com o Teu poder, reveste com as Tuas armaduras, reveste com a unção poderosa que despedaça e quebra todo o jugo do maligno, em o nome de Jesus. Pai, que as Tuas bênçãos sejam derramadas e sejam bênçãos sem medidas. Perdoa por todos os pecados, conscientes ou inconscientes. Eu te peço perdão, meu Pai, e ao mesmo tempo te agradeço, porque creio que o Senhor nos perdoou em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Meus irmãos, eu vou mandar passar o pão, que simboliza a carne, o suco de uva, que simboliza o sangue. Quem for participar, pega. E não coma, não beba enquanto nós mandarmos. Quem não vai participar, manda passar. Pastor, quem é que pode participar? Todo aquele que aceitou Jesus. Se você não aceitou ainda, aceite. Todo aquele que aceitou e desceu as águas. Se você não desceu as águas, o porquê não desceu? Ah, pastor, eu não sei na igreja quando é que tem o batismo nas águas. O batismo tem, irmãos, toda vez que você quiser. É só você querer se batizar, fala com o obreiro, toma o curso de batismo. Estando apto, eu vou levar você às águas, né? E você vai se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.
Ô pastor, eu sou de outra igreja, estou lhe visitando. A ceia não é da Igreja da Graça, a ceia é do Senhor. Se você é do Senhor, você participa. O pastor, me batizei quando criança, vale? Não, o batismo tem que crer e for batizado será salvo. Amém? Eu tinha um pecado, se confessou e deixou, alcança de Deus o que, irmão? Misericórdia. Pai, diante do Senhor, vem apresentar e consagrar este pão que simboliza o teu sangue, o teu corpo, assim como esse suco de uva que simboliza o teu sangue. Receba o pão, receba o suco de uva, receba a carne e o sangue de Cristo. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nosso Deus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Louvado seja o Senhor, meu Pai. Digno é o Senhor de honra. Aleluia. Glórias a ti. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou. E agora nos convida a cear. Você de casa pode pegar um pouquinho de água e um pãozinho ou uma bolacha e participar conosco. Que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Vem cear. Eis de si a voltar sem os peixes apanhar. Sem os peixes mas Jesus os manda outra vez partir. Mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então. Ao tornar a praia. Vem no fogo peixe pão. Vem no fogo. É Jesus que os convida a ceia vir. Jesus que os convida a ceia. Declara com fé. Vem cear, o mestre chama. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Água em vinho transformou. Vem faminto. Vem faminto. A Jesus. Vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. Vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão que nos traz consolação. Da vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Vem cear. Breve Cristo vai descer. E a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. O mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Hoje tu te podes saciar.
poucos pães multiplicou, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, água em vinho transformou. Vem faminto, a Jesus, vem cear. Levanta o cálice com o pão aos céus. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pai, que privilégio todos nós temos de estarmos nesse momento assentados na mesa com o Senhor, o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, e participarmos da tua carne, Senhor. Carne essa que foi colocado a nossa dor, a nossa doença, a nossa iniquidade, a nossa transgressão e o nosso castigo. E pelas suas feridas, meu Senhor, todos nós fomos sarados. Eu agradeço a Ti por esse privilégio de estar aqui assentado com o Senhor para comer da Tua carne. Graças Te dou. Pedimos perdão por todas as nossas iniquidades, pecados e transgressões. E agradecemos, meu Pai, as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Coma da carne de Cristo, em o nome de Jesus. Coma do pão. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nosso Deus. Bendito, bendito, bendito seja Ele. Digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de toda adoração. Oh, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, maravilhoso, eterno Deus, o único do Senhor. Oh, Espírito Santo, flua na vida deste homem, desta mulher. Espírito Santo, flua sobre cada pessoa. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, graças nós te damos. Levanta o cálice agora com o suco de uva, aleluias, porque semelhantemente também depois de cear tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Ó Senhor Jesus, o teu sangue, meu Senhor, nos purifica, nos santifica. O teu sangue nos compra de volta para Deus. O teu sangue é a tua vida, e o Senhor dá a sua vida em resgate da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos limpou, nos purificou e nos santificou. Obrigado por esse privilégio de comermos da tua carne e bebermos do teu sangue. Beba do sangue de Cristo, aleluia. Pois o vinho sem mistura Ele dá. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nosso Deus. Digno é o Senhor de honra, digno é o Senhor de glória, digno é o Senhor de adoração. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja o Senhor. Oh, aleluias. Louvado seja o Senhor eterno, engrandecido seja Ele. Oh, aleluia, aleluia, duriandara, shuricandara, balaias. Forra essa igreja com o teu poder, forra essa igreja com a tua unção. Oh, que privilégio, amado Deus, de estarmos assentados na mesa, comermos da carne, bebermos do sangue, porque nós temos parte com o Senhor. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Padeceu. Bendito seja o seu sangue. Bendito seja o seu sangue, que por nós, pecadores, Ele verteu. Eis nesse sangue lavado. Eis nesse sangue
tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa, que Jesus por nós suportou, ó, com profundas chagas, que nos provam quanto Ele amou, eis nessas chagas pureza, para o maior pecador, pois que é mais alvo que a neve, mais alvo que a o teu sangue nos torna, Senhor, o teu sangue nos torna Senhor, alvo mais que a neve, 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 sim, nesse sangue lavado, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve serei. se nós a ti confessarmos, Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, na tua luz, tu não somente perdoas, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus, purificas também, ó Jesus, sim, e de todo pecado, sim, de todo pecado. que maravilha de amor, Que maravilha de amor, pois que é mais alvo que a neve, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, o teu sangue nos torna Senhor, alvo mais que a neve, 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 sim, nesse sangue lavado, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve serei. Candarabala Shuricanta Siriodoro Balaba Shuria Irerere Candarabala Shuricanta Siriodoro Balaias. Pai, enche este povo com teu espírito, enche este povo com a tua paz, enche este povo com a unção poderosa. Ah, meu irmão, minha irmã, continue na presença de Deus. Deixa eu me despedir do pessoal de casa que está pelas mídias digitais. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem puder nos ajudar devolvendo dízimo e oferta, eu vou te dar as contas do Pix, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica, Santander. Eu vou te dar também a nossa convênio com a lotérica e vou te dar o nosso WhatsApp para você mandar a foto ou compartilhar conosco a sua doação. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço, meu amigo de fé, pastor José Hilton. Fica na paz. 000100.
O banco, primeiro banco é o Bradesco, agência 3378, dígito 2, conta corrente 51238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472 e a conta corrente 56098, dígito 7. Também é a agência 0221 e a conta corrente 772627, dígito 5. E a agência 0401 e o 7656, dígito 6, 76526, dígito 3, é a conta corrente. A agência 3795 e a conta corrente 013002392, dígito 4. E aí você tem a lotérica convênio 3091-2065. E aí você pode... R$ 3090-3300, 2803.